Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Sistemática e você, meu aluno e minha aluna, está estudando comigo a doutrina de Deus. Começamos na aula passada sobre a doutrina de Deus e estávamos falando sobre os argumentos a favor da existência de Deus, né? Nós estávamos falando sobre o argumento ontológico de Anselmo, que perpassou por grandes pensadores a respeito disso, e falamos um pouco do Alvin Plantinga, dos argumentos um pouco mais rebuscados, mas agora nós vamos falar sobre o argumento cosmológico, o outro argumento a favor da existência. Esses argumentos são os mais gerais. Tem uns poucos mais, alguns mais complicados, mas esses nós vamos deixar para uma futura pós-graduação, ok? Vamos lá, acompanhe comigo a leitura. O argumento cosmológico. Esse argumento tem aparecido em diversas formas. Em geral, se apresenta como segue: cada coisa existe no mundo e tem que ter uma causa adequada. Sendo assim, o universo também tem que ter uma causa adequada. Isto é, uma causa indefinidamente grande. Contudo, o argumento não produz convicção em geral. Hume questionou a própria lei da causa e efeito, e Kant assinalou que tudo o que existe tem uma causa adequada. Isso se aplica também a Deus. E assim somos suposição de que o cosmo teve uma causa única, uma causa pessoal e absoluta, e portanto não prova a existência de Deus. Esse argumento cosmológico, ele tem questionamentos, como o próprio Hume e o Kant vai bater, né, nele, nesse argumento, mas esse argumento também é interessante, sobre a causa e efeito. A maioria dos filósofos hoje aceita a ideia de que todo o efeito teve uma causalidade. Nada surge por acaso, nada é espontâneo, nada surge, do nada não surge nada, como diziam os filósofos antigos. Então, o universo, ele deve ter tido uma causa. E por ele, o universo tem uma certa inteligibilidade ou uma certa razoabilidade, então quem causou esse universo também era um ser inteligente. Era um ser inteligente que deu o pontapé inicial. Se nós fôssemos levar essas causas ao infinito, isso nós cairíamos num absurdo filosófico, porque nós não estaríamos aqui, nós não chamaríamos isso de presente. Porque se há um infinito, não existe passado, presente e futuro. Existe o infinito, uma sucessão de momentos, uma sucessão de instantes para o além, para o sem fim. Não para. Então, se voltarmos atrás às causas e chegarmos a ter que ter uma primeira causa, e essa primeira causa não foi causada por ninguém, mas causou todas as coisas. Tomás de Aquino vai chamar isso de causa causante incausada. Ou seja, causa porque ele causou todas as coisas, incausante porque ninguém causou Deus e causou todas as coisas. Ou seja, deu pontapé inicial para todas as coisas. Se nós falarmos sobre o Big Bang, houve o Big Bang, ok. Quem é que deu o pontapé nesse Big Bang? Quem é que estava lá quando havia a sopa primordial, que os astrofísicos dizem, uma sopa primordial onde tinham todos os elementos, e depois houve uma grande explosão, tudo se aqueceu e houve uma grande explosão, e aí isso se espalhou e aí o universo começou a se expandir. Quem deu esse pontapé inicial, né? Então o autor bíblico vai chamar que foi Deus. Lembra lá no texto, tanto no hebraico como na língua portuguesa, Bereshit bara Elohim vet hashamai vet haaret. Vet haaret vayatah tohu vavohu. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então quem é que fez essa matéria informe para depois dar forma para ela? Porque Deus, ele tira tudo do caos, da escuridão, para colocar num cosmo. Cosmo quer dizer beleza e ordenamento. Tudo tem agora uma ordem, sai do caos para uma ordem, sai daquilo que não tinha beleza para algo que tem beleza. Por isso que a palavra cosmo deriva também a palavra cosmético, que tem a ver com beleza, tem a ver com estética, ok?
Pois bem, então é dentro dessa perspectiva, mas há outros filósofos que vai questionar o argumento cosmológico, como vimos aqui o Hume e o próprio Immanuel Kant. Pois bem, acompanhe comigo a leitura. Essa dificuldade levou a uma construção ligeiramente diversa do argumento, como por exemplo, ao que B.B. Born fez. O universo material aparece como sistema interativo e, portanto, como uma unidade que consiste de várias partes. Daí deve haver um agente integrante que vincule a interação das várias partes ou constitua a base dinâmica da existência delas. O B.B. Born percebe que ele tenta dar outra cara para o argumento. E aí ele vê o universo como um sistema dinâmico de coisas. Só que ele precisa de um agente que dá o dinamismo. Precisa-se de um agente que dê um dinamismo para essa existência. Se tudo é forma dinâmica, há conexões dinâmicas, precisa de alguém inteligente e que dê o ritmo certo para essa dinâmica. Então não dá para fugir do argumento. Não tem como você questionar. Ou você nega a existência de Deus, ou se você aceitar o argumento da causa e do efeito, você tem que partir de um princípio que há um ser inteligente que criou todas as coisas. Hoje há uma gama de estudiosos que está estudando a inteligência no universo, a inteligência por detrás do universo, o design inteligente. Pode ver que o design inteligente é redundância. Se há um design, é porque há uma mente inteligente por detrás disso. Então, eu não gosto muito da frase design inteligente. Para mim, se há design no universo, é porque tem uma mente inteligente que desenhou tudo isso da forma que ele quis, de pré-ordenada, com sabedoria, com soberania, com conhecimento a priori e assim por diante. Acompanhe comigo a leitura. O argumento teleológico. Esse argumento também é causal e, na verdade, é apenas uma extensão do imediatamente anterior. Pode ser exposta da seguinte forma. Em toda parte o mundo revela inteligência, ordem, harmonia e propósito. E assim implica a existência de um ser inteligente e com propósito, apropriado para a produção de um mundo como este. Kant considera esse argumento o melhor dos três que mencionamos, mas alega que ele não prova a existência de Deus e nem de um criador, mas somente a de um grande arquiteto que modelou o mundo. Na verdade, o Kant era um camarada muito chato e que ele nada sustentava para ele, porque no pensamento filosófico do Kant, eu já disse na aula passada, uma dicotomia. Ele faz uma dicotomia do númeno e do fenômeno. Eu não tenho acesso ao mundo do númeno. O mundo do númeno é o mundo de Deus, é o mundo das verdades absolutas, é o mundo da justiça, da ideia de justiça, da ideia de perfeição. Esse aí eu não tenho acesso, por isso que ele condena a metafísica. Porque se a metafísica é o estudo do ser em si, ou do ente enquanto ser, ou do ser enquanto ente, eu não tenho acesso a esse ser do ente. Eu tenho acesso ao fenômeno do ente que se aparece para mim. Então, para Kant, existe a verdade em si e a verdade para mim. Então, ele acreditava que eu só tenho acesso à verdade para mim, o fenômeno que se apresenta para mim. Então, para ele, nós nunca chegamos a Deus. Nós não temos acesso a Deus. Tanto é que ele me dizia que ele da Trindade, se existe, eu não posso dizer nada, porque eu não tenho acesso a ela. Então ele falava que para a Trindade ele se fechava. Por isso que ele se reduziu tudo às questões morais. Pois bem, mas o argumento teleológico, teleo vem de telos, de finalidade. O argumento teleológico diz que todas as coisas há uma harmonia, uma inteligência por detrás de tudo, e que todas as coisas caminham para uma finalidade. E se caminha para uma finalidade é porque uma mente inteligente projetou, pensou de antemão como que se daria todas as coisas. Quando alguém cria um computador e ele projeta o computador, ele fabrica o computador, ele criou aquilo para uma finalidade, para usar, para ter acesso à internet e tudo mais. Quando ele faz isso, ele sabia que a finalidade era para usar, para ter acesso à internet, banco de dados e assim por diante. Isso era o telos do computador, a finalidade do computador. Quem está por detrás disso?
uma mente inteligente. Nada surge espontaneamente como os evolucionistas tentam alegar, uma explosão e tudo se dá aí, e de forma aleatória as coisas surgem, a natureza surge. Mas há uma inteligência no universo, e por essa inteligência no universo as coisas têm uma finalidade, porque existe um Deus por detrás. Essa inteligência se identifica como Deus. Acompanhe comigo a leitura. É superior ao argumento cosmológico no sentido de que explicita aquilo que não é firmado no anterior, a saber, que o mundo contém evidências de inteligência e propósito. Não se segue necessariamente que esse ser é o criador do mundo. Você percebe que há sempre isso. Os argumentos a favor da existência de Deus, muitos apologetas vão aceitar e vão identificar como Deus criador do mundo. Só que a maioria dos sistemáticos, eles têm medo de dizer que esse argumento prova a existência de Deus, porque a teologia sistemática ela tenta se fundamentar mais na revelação do que em argumentos racionais. Mas isso também é perigoso, porque se eu sou um ser criado à imagem e semelhança de Deus, e se uma das características que Deus colocou em mim é a razão, é a razoabilidade, é a inteligência, e tudo que Ele criou à minha volta tem uma certa inteligência também, porque Ele é um ser inteligente, negar a inteligência, negar a razão, ou negar qualquer argumento, é negar também Deus. Digo mais para vocês, quando nós negamos a inteligência e negamos o conhecimento, negamos a Deus. Não negamos a Deus só com alguns pecados corriqueiros. Não, negamos a Deus como negamos querer aprender. Porque tudo à nossa volta é apreensível. Tudo à nossa volta nos traz um certo conhecimento. E só nos traz um certo conhecimento porque o homem foi feito para aprender. O homem foi feito para conhecer. Ele é esse ser aberto ao infinito, aberto ao absoluto. É aquilo que o teólogo católico chamado Karl Rahner, no século XX, vai dizer: o homem, de forma antropológica, ele é um ser aberto ao infinito, aberto ao absoluto. Então ele está apto a receber tudo que vem de Deus e tudo que vem da criação, ele está apto a receber. Então o homem, com a sua razão, a razão é um dom de Deus, a razão é dádiva de Deus. Se Deus não quisesse que nós pensássemos, eles tinham feito nós como os animais, por instinto. Mas nós não só temos instinto, nós temos também razão. Então, temos o logos, pensamos de forma racional. Nós não agimos simplesmente por agir, pensamos para agir. Para que eu viesse agora gravar essa aula, eu pensei em o que eu ia falar. Eu pensei o que eu ia pesquisar para colocar nos slides. Não é de qualquer forma. Só o ser racional consegue fazer isso. Então, os teólogos eles têm esse medo de aceitar os argumentos a respeito da existência de Deus. Eu não tenho problema nenhum como teólogo em olhar para os argumentos a respeito da existência de Deus e ver eles uma arma poderosíssima para fortalecer até minha fé, ainda que o ateu não creia. Ainda que o ateu não aceite o meu argumento, mas o meu argumento fortalece a minha fé. Ok? Vamos adiante? Acompanhe comigo a leitura. A prova teológica, diz Wright, indica apenas a provável existência de uma mente que, ao menos em considerável medida, controla o processo do mundo, suficiente para explicar a quantidade de teleologia que nele transparece. Hegel considerava esse argumento válido, mas o tratava como um argumento subordinado. Os teólogos sociais de nossos dias rejeitam-no, juntamente com todos os outros argumentos como puro refúgio, mas os neos-ateístas os aceitam. Olha, a prova da teológica, que diz aqui, indica apenas a provável existência de uma mente que, ao menos em consideração medida, controla o processo do mundo. Aquilo que Paulo fala, eu olho para a natureza e vejo os grandes atributos desse Deus invisível, desse Deus todo poderoso, forte na batalha. Então, o que eu posso dizer para todos vocês é que é dentro dessa perspectiva que temos acesso a esse outro argumento que é a prova teológica. O Hegel aceitava, mas tinha certas dificuldades também, dizendo que ele não era tão válido assim. E os teólogos sociais do século XX vai rejeitar não só esse argumento, quanto todos os outros. Acompanhe comigo a leitura.
Essa pode ser uma das razões pelas quais este argumento é mais geralmente reconhecido do que qualquer outro, embora nem sempre com a mesma formulação. Alguns argumentam baseados na desigualdade muitas das vezes observada entre a conduta moral do homem e a prosperidade que eles gozam na vida presente, e acho que isso requer um ajustamento no futuro, que por sua vez exige um árbitro justo. Que nós vemos isso, né? Se todo mundo pratica as coisas, as obras, mas de forma ímpia, tem que ter um julgamento e tem que ter alguém lá no dia do juízo para julgar de forma justa. Vemos N exemplos. Dá um exemplo prático, professor. Te darei. Você trabalha a vida inteira e aí quando você tem o direito de ter acesso ao INSS, o afastamento e receber pelo que você sempre foi descontado do seu salário lá, aí você chega lá, o médico te indefere dizendo que você está apto a trabalhar e que você não tem doença nenhuma. E aí você vê quanta há injustiça no mundo, e aí você pensa, tem que ter um dia tem que ter um julgamento. Tem que ter alguém para julgar tudo isso, não pode acontecer. Eu não acredito que as pessoas ímpias vão sempre subjugar o pobre, humilhar o pobre, a viúva, o órfão, e nada vai acontecer com eles. Eles vão viver a vida boa, vão usufruir da vida, vão morrer e não vai acontecer nada com eles. Quanto esses médicos indeferem tanta gente e ele chega em casa, a vida dele tá boa, mora numa casa boa, tem piscina, tem tudo, mas ele indeferiu um pai de família que era por direito ter acesso ao INSS, um salário que para ir comprar remédio e tudo mais, ele indeferiu com a maior maldade de todos os tempos. Isso é incrível, mas como o autor disse aqui, tem que ter algum julgamento. Alguém tem que julgar. E para julgar, eu tenho que acreditar que lá no dia desse grande julgamento tem que ter um árbitro justo. Alguém que vai julgar com justiça, como até as Sagradas Escrituras, em todo o decorrer do Velho Testamento, vai dizer que Deus julga com justiça. Ele não julga de forma arbitrária, de forma aleatória. Ele julga com justiça e com equidade. Ok? Acompanhe comigo a leitura. A teologia moderna também o usa amplamente, em especial na forma de que o reconhecimento que o homem tem do sumo bem e a sua busca de um ideal moral exige a necessidade e a existência de um ser santo e justo. Não torna obrigatória a crença em um Deus, em um Criador ou em um ser de infinitas perfeições. Pois bem, a teologia moderna, ele aceita esse argumento teológico, dizendo que o homem busca o sumo bem, o homem busca esse bem, e por buscar esse bem, ele tem que ter um padrão de moral a seguir, e continuar caminhando, porque esse bem é a meta principal dele, é a meta final dele. Acompanhe comigo a leitura. O argumento histórico ou etnológico, em geral, esse argumento toma a seguinte forma: entre todos os povos e tribos da terra há um sentimento religioso que se revela em cultos exteriores, visto que o fenômeno é universal, deve pertencer à própria natureza do homem. E se a natureza do homem naturalmente leva o culto religioso, isso pode só achar sua explicação num ser superior que constituiu o homem em um ser religioso. É o senso de religião. É o senso que o Calvino vai dizer, sensus divinitatis. Essa ideia de Deus implícita, marcada, que abarca o nosso ser. Aquele vazio que só Deus pode preencher. Esse desejo de cultuar, esse desejo de adorar. O homem é adorador por natureza. Se o homem não adorar a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Ele nasceu para adorar. Ele nasceu para louvar. Ele nasceu para bendizer alguma coisa. Ele nasceu para oferecer culto. Não existe algumas tribos das mais antigas que não tenham um ritual, um culto, uma liturgia. Ele acredita realmente que necessita-se de cultuar uma divindade. E olhando para isso, percebemos que alguém colocou esse sentimento no nosso coração. E provavelmente quem colocou esse sentimento no nosso coração, provavelmente não, né? Com certeza, para nós cristãos, foi Deus. Esse é um argumento chamado argumento histórico e etnológico. É um argumento que você percebe na história o quanto que desde o princípio, desde os primórdios,
o homem busca adorar alguma divindade. É o argumento histórico etnológico. Acompanhe comigo a leitura. Todavia, em resposta a esse argumento, pode-se dizer que esse fenômeno universal pode ter se originado num erro ou numa compreensão errônea de um dos primitivos progenitores da raça humana. Aqui o culto religioso referido aparece com mais vigor. Entre as raças primitivas desaparece à medida que elas se tornam civilizadas. Os ateus vão argumentar isso. Os ateus, eles vão dizer, não, isso foi um erro das raças primordiais, aonde ofereceram o culto, eram coisas primitivas, e aí quanto mais a raça foi se tornando civilizada, aí o culto vai desaparecendo, a religião vai desaparecendo. É um argumento tosco, né? Porque quantos que já disseram que a religião ia sumir do mapa, ia sumir da história, mas ela não desapareceu. Se encontra religião em tudo quanto é lugar. Aqui abaixo da linha do Equador, na América Latina, especificamente no Brasil, cada esquina que você anda, você vê uma igreja evangélica, você vê uma igreja católica, você vê um centro de Umbanda, você vê um centro de Quimbanda, você vê um templo shintoísta, você vê um templo, você vê uma mesquita árabe. Todo lugar que você vai tem religião. Todo lugar que você vai tem alguém adorando alguém, alguma coisa, de algum jeito, de alguma maneira, de alguma forma. Tem, e aí a liturgias católicas, você vê a liturgia católica em grego, em latim, em sírio e assim por diante. Então não tem como você dizer que a religião ia desaparecer do planeta ou do mapa. Antes, sim, ela está em pleno vigor. O homem moderno e pós-moderno ainda é um homem religioso. Ou, em latim, homo religiosus. Pois bem, vamos agora para um outro patamar da doutrina de Deus. Acompanhe comigo a leitura. A cognoscibilidade de Deus, Deus incompreensível e, contudo, cognoscível. A igreja cristã confessa, por um lado, que Deus é o incompreensível, mas também, por outro lado, que ele pode ser conhecido e que conhecê-lo é um requisito absoluto para a salvação. Ele reconhece a força das questões levantada por Zofar. Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até as perfeições do Todo-Poderoso? A questão da cognoscibilidade e da incognoscibilidade. Os padres da igreja chamado período patrístico, principalmente o período patrístico grego, você vai encontrar Pseudo Dionísio, Clemente de Alexandria, Máximo Confessor, Irineu de Lyon. Todos esses pensadores, eles trabalharam a incognoscibilidade de Deus, não a incompreensibilidade, a incognoscibilidade. Ou seja, cognoscível é conhecer e incognoscível é não conhecer. Porque eles diziam que nós não poderíamos conhecer Deus na sua glória, na sua grandeza, na sua luz inacessível. Pseudo Dionísio vai dizer que Deus habita numa treva luminosa. Treva luminosa por quê? É tão brilhante, é uma luz tão intensa que para mim se torna uma treva. Por isso que ele chama de treva luminosa. Eu não enxergo nada, é como se eu estivesse no escuro, mas ao mesmo tempo era uma luz tão intensa que os meus olhos não conseguem nem abrir para vislumbrar. Esse preceito se dá porque todos eles eram adeptos de uma teologia apofática. E o que é o apofatismo, professor? O apofatismo é a teologia chama teologia negativa, porque o prefixo a no grego traz a ideia de negação. O apofatismo nega aquilo que Deus é. Por quê? É mais fácil dizer o que Deus não é do que o que Deus é. Na teologia apofática eles não trabalham com algo positivo. Eles dizem, se Deus é onipotente, não, Deus é muito mais que onipotente. Deus transcende a onipotência. Deus é todo poderoso. Não, Deus não é todo poderoso. Deus transcende a isso, então ele é muito mais que todo poderoso. Porque é muito mais fácil dizer o que Deus não é do que o que Deus é. É mais fácil dizer que Deus transcende o poder do que dizer que ele tem poder. As palavras, os conceitos limitam a Deus. No apofatismo, eu sempre falo que Deus não é. Eu sempre digo que Deus não é. Então o que Deus não é? Deus não é onipotente. Por quê? Porque ele não é todo... Não, Deus não é onipotente porque ele transcende a onipotência. Deus é muito mais que onipotência. E isso se deu muito nos padres da igreja.
Pois bem, só que depois do lado latino deu mais ênfase à cognoscibilidade. Eu só posso conhecer Deus a partir do momento que ele se revela. Se ele se revelou, alguma coisa de Deus eu conheço. Ainda que eu não compreenda ele na sua glória, na sua essência, mas eu conheço alguma coisa de Deus. Então, aqui nós estamos trabalhando a cognoscibilidade de Deus. Deus é incompreensível, ou seja, eu não compreendo, mas eu consigo conhecê-lo, ok? Nós vamos dar continuidade a essas questões da cognoscibilidade e incognoscibilidade, e no próximo aula eu vou falar sobre a teologia catafática, que é o que exatamente estamos fazendo aqui, e falar um pouco dessa frase do Zofar, dialogando com Jó, ok? Muito obrigado e até a próxima!